Alô! Muito bem-vindos a mais um Cine Arco-Íris, comigo, Fabiano Cafuri e Estevam Lequitti, autor do livro que a gente esqueceu de botar aqui. Aqui está o livro, viu? Aparece um passe de mágica. Livro Cine Arco-Íris, do meu amigo Estevam Lequitti, no qual a gente se baseia para fazer esse programa para vocês. Mas, como sempre, antes de mais nada, vocês vão aqui, ó, seguir as nossas redes sociais, ir lá no YouTube, ativar o sininho para ficar alerta para assistir a gente e acompanhar todos os programas. Por favor, porque tem muito mais no canal Cubo. Não tem só esse programa, não. Vai lá e dá uma olhada na nossa programação, nos nossos filmes, documentários e tudo que a gente produz de conteúdo. E essa semana nós vamos fazer um comentário aqui breve para vocês sobre o filme de 1940, Rebecca, a Mulher Inesquecível. Mais um filme do famoso Alfred Hitchcock. Um querido que sou fãzíssimo e que fez muitos filmes, Fabiano, sobre sexualidade. Ele tinha um problema com sexualidade. Todos os filmes dele, sem exceção, ele vai passar por esse assunto. Tá muito legal rever a obra, principalmente do Hitchcock, os filmes todos que a gente está assistindo para fazer esse programa para vocês, mas o Hitchcock especificamente, que produziu muito, né? E observar como ele lidava com os personagens e como ele vai desvendando a trama e como ele vai deixando a gente nas dúvidas de quem são esses personagens, quais são as reais intenções dele. Eu acho que uma coisa que a gente concordou aqui ainda há pouco é que, na verdade, abre uma margem para várias especulações. O que é bom para quem assiste, porque dependendo do seu ponto de vivência, você se identifica de uma forma diferente. E é por aí que às vezes a gente vai, e é por aí que às vezes o cinema também vem escondendo e mostrando nuances de personagens pra gente. E não vamos esquecer, né, Fabiano, para quem já assistiu o nosso segundo programa, volta lá atrás, 1940, a gente ainda está no Código Reis, né, que censurou tudo quanto foi filme, incluindo esse. E vai obrigar o quê? Ao Hitchcock, mais uma vez, fazer uma coisa extremamente sutil, extremamente mascarada, a gente pode dizer assim. E o Hitchcock, esse é mais um filme inspirado num livro de uma autora britânica, Daphne du Maurier, que fez vários livros em que o Hitchcock se inspirou. Tá? Mas, antes da gente continuar, vamos mostrar um trechinho da abertura do filme? Trechinho, vai lá. Um trechinho aí de Rebecca, a Mulher Inesquecível. Bom, vocês viram aí um pouquinho da abertura. A gente tem que lembrar que a gente está num contexto de Segunda Guerra, né? Segunda Guerra Mundial acontecendo na Europa inteira, né? E aí isso vai refletir no cinema. Que todos os filmes, esse aqui vocês vão ver isso
super nítido, né? É um filme escuro, é um filme sombrio, e é engraçado que, assim, até as cenas da mansão, quando ela chega na mansão, é muita sombra e luz, é muita sombra refletida. Por quê? Porque o clima mundial é um clima sombrio. Aliás, me impressionou muito o cenário desse filme. Você vê que, principalmente para a época, são cenários... os personagens são ricos, muito ricos. Então, obviamente, tudo que a gente vê é de alto requinte. É muito interessante ficar observando e tentando entender o que é cenário de fato e o que era locação real. Eu tenho dúvida até agora daquela mansão, mas eu acho que a mansão por fora era de verdade. Pelas pesquisas que eu fiz, a mansão por fora existia realmente, mas era só por fora. Era ele chegando, mostrava por fora, dentro era tudo o cenário para eles poderem trabalhar essa questão da proporção, né? Tem umas cenas fantásticas, você vê um personagem desse tamanhinho, o cenário enorme, a sombra. E aí dá para ver que é o efeito que faziam na época, né, de sobreposição, provavelmente era uma maquete muito pequenininha e tudo mais. E você nota isso bastante, principalmente na entrada do filme, no início, que está situando, quando vai situando a estrada. Tem muita cena também que os personagens... Isso eu achei interessante. Quando eles chegam na mansão, logo nos primeiros dias ali, que eles vão caminhar pelo bosque, e tem cenas reais deles caminhando pelo bosque. Você vê que são externas. Mas eu acredito que por uma questão de áudio, principalmente, na hora que os personagens conversam e dá o close neles, é um telão atrás. Exato. E você vê nitidamente que é um telão, porque não tem como esconder, né? A gente, com os olhos de hoje, a gente percebe isso fácil. Mas é interessante a forma como foi sendo levado o filme, né, nesse aspecto. E olha, falando nisso, né, vamos lembrar que esse filme, o Rebeca, de 1940, ganhou o Oscar de melhor filme e, como a gente está falando, de melhor fotografia em 41, né, porque o Oscar é sempre dos filmes do ano anterior. Então ele foi feito em 40 e ganhou o Oscar em 41 de melhor filme e melhor fotografia. É verdade. E antes que a gente se esqueça, o nosso elenco, né? A gente tem o Laurence Olivier e a Joan Fontaine. E eu vou chamar a atenção aqui para Judith Anderson, que faz a Miss Danvers, que para mim é o melhor personagem. Que é o nosso personagem de interesse, né? Ela só vai entrar do meio do filme para o fim, mas assim, ela leva o filme nas costas, né? E é muito bom, porque né, a própria entrada dela muda totalmente a narrativa do filme, que até então eu estava assistindo e pensando, para onde esse filme vai? Para onde esse filme vai? Parece um filminho assim, Água com Açúcar. O que vai acontecer? Agora, o enredo do filme, de uma forma geral, o roteiro, a gente viu se repetir vários recentemente. Não vou nem citar um, porque é a típica história, a mulher que está num lugar X, no caso dela, ela estava como dama de acompanhante num hotel para uma outra senhora milionária, conhece ele numa situação específica, não vou contar também qual foi a situação, senão tira um pouco da história, não vou dar spoiler. E aí eles se conhecem, apaixonam, pede casamento, e aí quando ela chega, o cara é um milionário numa mansão. Milionário mesmo, que ali é coisa tipo meio herdeiro de lordes, né? E aí a trama acontece e aquele conto de fadas meio que se desmorona. Então assim, conhece algum filme dessa forma? Conheço alguns. Vários. E vamos falar outras curiosidades, né? Para quem assistiu, a gente que está falando de Portugal, né? Para quem assistiu Primo Basílio, a famosa série feita pela Globo no Brasil, inspirada no livro do Encélado Queiroz, que é um escritor português, vai reconhecer muito a Miss Danvers na Marília Pêra, que fazia a empregada da Julia Gunn, que era a casada com o Primo Basílio, ou que gostava do Primo Basílio, porque eu tenho certeza absoluta que ela se inspirou na roupa, porque a Miss Danvers anda o filme inteiro só de roupa preta, e o cabelo, que ela faz uma trança e prende atrás, que a Marília Pêra faz igualzinho na série.
Então eu tenho certeza que Rebecca inspirou ela para isso, e ainda inspirou refilmagens e séries do filme que é muito importante na história do cinema, né? E puxando aí para a questão LGBTQI XYZ+, aonde o filme meio que se encontra. Como a gente disse no início, é um pouco subjetivo, mas ao mesmo tempo está muito claro. Então o personagem da Miss Danvers, quando entra no filme já no final, uma das suas primeiras cenas com a nova dona, madame, senhora da casa, bom, o único spoiler que eu vou dar é porque o marido já tinha sido casado e a mulher morre mais ou menos 1 ano antes. Ele casa de novo, a famosa Rebecca. Que é a famosa Rebecca. A Rebecca no filme é a primeira mulher, não é a atual. Que o Estevão ainda puxou uma curiosidade sobre o nome dela, que não é dito no filme. Exato, a mulher atual não tem nome no filme, tanto que ela é sempre chamada de Miss Winter. Miss Winter, mas ninguém sabe o nome verdadeiro dela. Ela fica como Miss Winter o resto do filme, inclusive no letreiro, né? Exatamente. Por quê? O filme inteiro eles ficam citando a Rebecca. Você vê a Rebecca escrito nas coisas, mas você nunca vê a Rebecca. Não tem foto. Não tem foto da Rebecca, ela não aparece em flashback, não aparece nada. Mas eles ficam falando Rebecca, Rebecca. E até tem uma frase que eles repetem várias vezes, que era a mulher que ele sempre amou, a mulher que ele... Rebecca, a mulher he always loved. Que assim, é repetido por vários personagens, né? Então, a própria personagem atual, né, que é a atual Senhora Winter, e todos os personagens ficam com aquela Rebecca na orelha o tempo todo, que é o mote do filme. E aí te faz naturalmente entrar nesse universo da Rebecca. E voltando na cena da Miss Danvers, quando ela está apresentando a casa e finalmente ela leva a atual Miss Winters para conhecer o antigo quarto da Rebecca, que é proibido de entrar. Aí a gente está falando de um palácio, né, praticamente, e ela chega lá e está tudo como era quando a outra estava viva. A descrição que a Miss Danvers faz da Rebecca é totalmente passional. Então é ali que está aberto. Pra gente, dá muito a entender de que ela realmente era apaixonada pela antiga patroa. E aí é uma mistura, a gente conversou assim, né, que tem muito de devoção, que a gente sabe que acontece, de admiração, mas o que entrega para mim que era uma paixão mesmo, para além de uma relação patrão-empregado, num trecho da descrição onde ela pega as roupas íntimas da Rebecca, as lingeries e fala com um amor e até um certo erotismo, porque ela fala da transparência, que dava para ver embaixo daquele material transparente, né, que é tipo um véu, não sei como é que chama aquele material, de camisola. Exato, feminina. Tipo um tule, né? Então assim, ela começa ali e é um discurso longo assim, de descrição, onde ela vai se encanta. E a única hora que você vê esse personagem não é baixar a guarda, mas é se expor. Exato. Né? Agora, e o Zema me chamou a atenção, aí fala dele. Só completando assim, e tem uma outra frase dela que eu acho que completa isso, né? Que ela fala que ficava esperando a patroa sair do banho dentro do banheiro, né? E assim, gente, nós estamos falando de 1940, tá? As pessoas não iam sem roupa nem na praia. Agora, uma empregada ficar esperando a patroa sair da banheira nua e dentro do banheiro, então assim, parecia que era uma coisa toda orquestrada, uma coisa pensada, né? Assim, ela fazia propositalmente. E eu chamei outra bola que você levantou. Eu chamei a atenção pro Fabiano que assim, o marido, o filme inteiro não encosta na nova mulher. Ele dá assim uns beijinhos muito assim, mal ajambrados, eles não aparecem juntos e detalhe, eles não dormem na mesma cama, ela tem o quarto dela, né? Como a Rebecca também não dormia, né? O primeiro beijo deles na boca é lá quase no final do filme, né? E é um beijo bem meia boca mesmo, porque
eu sei que a grande história do cinema, principalmente naquela época, eram os beijos, que era a única coisa que podia. Então o grande romantismo de tudo geralmente combinava com esse primeiro grande beijo. Isso não acontece na cena deles, pelo menos ao meu ver. E assim, ele fala da Rebeca, da ex-mulher, com uma certa admiração, mas também com uma certa raiva, né? Assim, é um sentimento meio ambíguo. E tem uma cena que é uma das melhores, né? Até dando um pequeno spoiler, que é a cena da festa fantasia, né? Em que a governanta sacaneia a Miss Danvers, porque ela fala... Miss Danvers não, a Miss Winters. A Miss Winters, ela fala, usa esse vestido do quadro aqui, que você vai ficar ótima. E era justo o vestido que a Rebeca usava. Então, assim, é uma cena ótima que você vê que a governanta fez de propósito. Você vê a amizade ali e vê a trama se armando, né? O conflito. Porque assim, a nítida impressão é que a governanta não quer que a nova esposa entre na casa e continue lá, tanto que ela instiga ela a ir embora. A ir embora. Né? Então, assim, você vê que reforça essa admiração, esse amor que ela tinha pela antiga patroa, né? E o filme abre muita margem para você pensar esses subtextos, porque tudo que você... Bom, uma é do Hitchcock, então você já imagina que ele está fazendo você pensar e ele está te dando vários sinais para você interpretar praticamente da forma que você queira. E o que chama atenção é que esse homem muito rico, se casando pela segunda vez, não teve filhos com a primeira mulher, não tem uma relação que aparentemente é sexual com a segunda, já é tudo errado, porque a forma como tudo começa, como eles se conhecem, e a rapidez com que ele pede em casamento, para mim fica muito claro que é uma coisa tipo, eu preciso resolver isso, para não ficar falando, botar alguém lá para ninguém ficar falando de mim. Exato. Então abre margem para você pensar de um tudo, até que esse cara não era sexualmente ativo com mulheres. Exato, e também tem outra lebre, né, Fabiano, que o filme começa com a gente já sabendo que a Rebeca morreu, né? A lebre. Que a Rebeca morreu, e o tempo todo você fica falando, mas a Rebeca se matou, ou depois você começa a pensar, ou será que foi ele que matou ela, ou será que foi a governanta que matou ela? Você começa a suspeitar de todo mundo. E eu ainda tenho dúvidas. Eu também. Não, a gente acaba o filme sem saber, tá? E tem uma coisa que acontece no final, que eu não vou contar o que é, mas que eu acho que é culpa da governanta. Foi ela que causou. Não vou falar o que é, assista o filme até o fim. E me parece que teve uma remontagem. Teve uma refilmagem em 2020, né? Há pouco tempo, produzida pela Netflix, com Armie Hammer. Quem é o Armie Hammer? Quem gosta de cinema LGBT é o sabe ator do Chame-me pelo seu nome, Call Me By Your Name. Que é com o Timothée Chalamet, queridinho de Hollywood atualmente, que faz o Senhor do Winter na refilmagem de Rebeca, que é a mesma história filmada em 1940. E que está canceladíssimo agora, salve as polêmicas, vocês que deem o Google vão procurar saber. Abafa o caso. Mas eu vi o trailer é muito bom. Eu vou assistir. No geral, gostei muito do filme, achei uma grande produção, fiquei bem surpreso. É um clássico. E acho que vale muito a pena assistir. Afinal, estamos falando aqui dos clássicos e o que eles trazem pra gente das nuances escondidas no cinema. Da sexualidade. Então, está chegando ao fim. Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais. Vou colocar aqui também o link do Cinequiz. Vou botar nas descrições o link para compra do livro em PDF ou físico. Segue a gente no canal Cubo, ativa o sininho da porra toda e vem com a gente, que aqui tem muito cinema, muita história, muito bate-papo e muito mais. Comigo, Fabiano Cafuri e Estevão Lequitti. Até semana que vem. Tchau.